El-Na'ama wa As-Salam, a graça e a paz. Amém, meus irmãos? Uma alegria imensa estar com vocês nessa noite. Uma noite muito especial, porque além de poder adorar a Deus, engrandecer o nome de Cristo Jesus, de estar no meu último domingo aqui no Brasil, antes do nosso retorno definitivo, e a igreja acompanhou muito bem tudo o que aconteceu conosco. Para aqueles que não nos conhecem, eu e minha esposa trabalhamos desde 2010 no Oriente Médio, e em 2019, no final do ano, houve um episódio muito marcante em nossas vidas, quando a polícia descobriu o nosso ministério em Omã, e por conta disso eu fui preso, ela teve que fugir do país, e Deus fez um grande milagre. Era para eu estar 7 anos preso, e Deus me tirou de lá com mão poderosa, tocou no sultão, no coração do sultão do país, e ele libertou a gente. Quando a gente voltou para o Brasil, então o nosso plano era ficar 6 meses, 1 ano no máximo aqui, e já retornar para o campo. E Deus teve os seus desígnios, os seus caminhos, e esse tempo durou 3 anos. E a igreja do Jardim Satélite é uma igreja que desde o início está conosco, orando por nós, contribuindo por nós. Obrigado. Obrigado pelo carinho, com minha esposa, com os meus filhos. Quando eu estava preso ainda, tantos dos irmãos visitaram a nossa casa aqui no Brasil, a casa dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra. E nesses 3 anos, quanto cuidado. Amigos mais chegados do que irmão, pessoas que cuidaram até hoje dos nossos filhos, médicos, dentistas e tantos outros. Obrigado pelo carinho, obrigado por permitir, pastor Gustavo e conselho, igreja, morar esses 3 anos sem nenhum custo no apartamento dessa igreja, o apartamento pastoral. De quantas maneiras os irmãos têm cuidado de nós, e nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja, louvamos a Deus pela vida de cada irmão que tem cuidado de nós. E agora chegou a hora de voltar ao campo. E desde 2021, iniciamos um projeto no Iraque, e os irmãos vão poder ver de uma maneira muito rápida, porque não vai dar tempo de falar com detalhes, mas pode passar, por favor, os próximos slides. Para quem não conhece minha família, a Raquel, o Lucas, que fez 8 anos há uma semana, a Emily, de 3 anos e meio, e o Benjamin, que completou 1 ano ontem. Ele já está um pouquinho maior do que essa foto, mas nós estamos agora no Iraque. Eu comecei em 2021 a fazer viagens periódicas para iniciar o projeto, mas agora, sexta-feira, nós embarcamos em definitivo para morar lá e executar de fato o projeto Malja. Malja em árabe significa refúgio. E o que nós vamos estar fazendo lá? No Iraque, só para vocês se localizarem o mapa, né, onde o Iraque está. E quando você pensa em Iraque, vem isso na sua mente, esse cenário de guerra, de destruição. O país, desde 2003, é assolado por diversas guerras, diversos conflitos, e por conta disso, grande parte dos próprios iraquianos hoje são refugiados. Esse mapa do Iraque mostra a parte azul, que é aquela parte extremamente perigosa do Iraque. E a parte amarela é só a parte perigosa. Então nós estamos na parte amarela, né, já passamos muitos sustos, então resolvemos ir para uma parte um pouco mais tranquila para receber esses refugiados que se movem da parte azul, fugindo do Estado Islâmico, para a parte amarela. Esse é o campo de refugiados que nós vamos trabalhar. Vamos iniciar o nosso projeto. A próxima foto vai mostrar a questão da ação social. A gente chega num campo de refugiados para oferecer algo para essas pessoas em vulnerabilidade. Como sou formado em educação física, além do seminário, então a gente tem uma escola de futebol e a gente pode oferecer ali o esporte através da saúde para essas crianças. Além do contato com o futebol, para poder fazer amizade e transmitir a palavra de Deus, nós distribuímos cestas básicas, né, para as famílias dos alunos. E nesses momentos, quando a gente distribui a cesta básica, as portas se abrem para a pregação do Evangelho. A próxima foto vai mostrar muito bem a gente dentro da casa de um refugiado comendo com eles. Eles já têm tão pouco, né? Mas eles convidam, entra aqui e come com a gente. É uma desonra muito grande a gente não entrar. Então a gente entra, come, e nesse momento eles falam assim: mas os nossos irmãos muçulmanos do Estado Islâmico, eles tentaram nos matar, porque a gente não concorda com a filosofia de vida deles. E agora vocês, cristãos, que somos ensinados desde pequenininho, desde crianças, a odiar vocês estão aqui cuidando da gente. Que amor é esse? De onde vem esse amor? Então, nesse momento, a gente pode mostrar o amor de Deus por elas através desses alimentos. Essas próximas fotos vão mostrar um outro campo de refugiados que a gente vai começar um projeto.
com um campeonato de futebol. É um campo de refugiados que ainda a gente não tem assim, o plano de estar periodicamente lá, mas num futuro próximo a gente quer estar periodicamente lá, porque é um campo de refugiados bem afastado, cerca de 1h30 de viagem, onde todas essas pessoas que vocês estão vendo, elas são ligadas com o Estado Islâmico, são terroristas, ex-terroristas. Então é um lugar de muito difícil acesso, de muito perigo, e por conta disso não há nenhum trabalho ali. E quando a gente ficou sabendo disso, eu falei, não, essas pessoas precisam escutar também da palavra de Deus. Então a gente começou um campeonato de futebol nesse lugar, e o mais interessante é que as pessoas vêm conversar com a gente, e nesses momentos de conversas a gente pode demonstrar o amor de Cristo por elas. Um jovem falou para mim assim, olha Júnior, eu quero viver o mais longe possível nessa terra, porque eu sei que quando eu morrer eu vou para o inferno. Eu já matei tanta gente, já torturei tanta gente, já violentei tantas mulheres e crianças que não tem jeito para mim. Quando eu morrer, eu tenho certeza que eu vou para o inferno. E você precisa de ver a alegria no olhar dele, um sorriso que ele me deu, quando eu disse que se ele confessar todos os pecados dele, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça e a vida dele começar do zero. Por isso vale a pena, igreja. Vale a pena as orações, vale a pena as ofertas, vale a pena caminhar conosco, porque esse projeto não é do Júnior, da Raquel, não é da minha família, esse projeto é de Cristo. Ele quer ser adorado, Ele quer ser engrandecido, exaltado por pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações, e esses refugiados também, eles precisam da palavra de Deus. Então, caminhem conosco, né? Além da ação social, do evangelismo, vamos colaborar na igreja presbiteriana. Essa igreja presbiteriana fica em Bagdá, na capital, mas por conta da guerra, muitas pessoas migraram para a parte amarela do mapa. Lembra da parte amarela? E é onde nós estamos, e lá então não tem igreja presbiteriana. Então em maio de 2021, nós abrimos a igreja presbiteriana ali e estamos assessorando. Tem um pastor que fica 24 horas trabalhando nessa igreja, é um pastor do Egito, porque não existem pastores iraquianos, somente 2, um já aposentou, o outro está com 82 anos, são 7 igrejas presbiterianas ali, então eles precisam muito do auxílio da IPB, nesse cuidado da igreja. Então além do evangelismo, vamos também colaborar com as pregações e escola dominical. E por último, vamos dar uma oportunidade para os novos cristãos que são perseguidos pela família. Eles fogem quando eles são torturados, quando eles conseguem escapar dessa tortura e eles não são mortos. Então eles fogem para aquela parte amarela e ali a gente está mapeando quem são esses cristãos que estão morando na rua por conta da perseguição, a família rejeitou, e estamos colocando eles numa casa refúgio. Então a gente oferece ali um abrigo para eles morarem, uma ajuda de custo, alimentação, e mais do que isso, é caminhar na fé, ensiná-los sobre a palavra de Deus. São recém-convertidos, e também estamos trazendo profissionais, muitos brasileiros, para auxiliar com uma profissão, aprender sobre carpintaria, sobre eletrônica, sobre mecânica, para poder reintegrar essas pessoas no mercado de trabalho. Ore por esse projeto, está o meu contato, pode anotar meu telefone, pode mandar um e-mail para a gente, para você receber as nossas cartas circulares. Esse projeto, na escolinha de futebol, ele me custa R$130 por criança, por adolescente. Em Oman, o projeto era autossustentável, a gente cobrava mensalidade, mas no campo de refugiados é um trabalho voluntário, uma ação social. Então, se você quiser, no final do culto, adotar uma criança, ela não vai vir no Brasil morar na sua casa. Você vai estar adotando ela para que ela tenha a oportunidade de participar dessa escolinha de futebol, levar uma cesta básica para casa, custa R$130, você pode falar comigo no final do culto. Mas agora, meus irmãos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, te somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Te somos gratos porque um dia alguém contou que o Senhor é o Senhor dos senhores, que o Senhor é o Rei dos reis, e que o Senhor é o Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado porque o Senhor colocou um missionário na nossa vida. Nossos pais, amigos, familiares, vizinhos, alguém contou para nós, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor usa pessoas, o Senhor continua a nos usar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E fala conosco através da Sua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui edificados, confrontados, motivados, encorajados a sermos discípulos Teus nessa grande seara, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de falar com vocês essa noite sobre a missão dos discípulos para alcançar os não alcançados. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9.
A missão dos discípulos para alcançar os não alcançados. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Mateus 9, 35 diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Meus irmãos, para a gente entender esse texto, a gente só precisa recordar um pouco do ministério de Cristo Jesus. Porque quando a gente vai no capítulo 3, ele é batizado, no capítulo 4 ele é tentado, mas no final do capítulo 4, a partir do versículo 5, de fato, Cristo Jesus começa o seu ministério. E o ministério de Cristo, basicamente, eram 3 coisas, como diz o versículo 35 que nós lemos. Ele ensinava, ele pregava e ele curava toda sorte de doenças. Meus irmãos, é interessante que quando nós chegamos então no capítulo 9, já no final do versículo 9, há um ponto de transição muito importante do Evangelho de Mateus. Porque do capítulo 4 até o capítulo 9, quem estava pregando, ensinando e curando? Era Cristo Jesus. Mas a transição ocorre justamente a partir do final do capítulo 9, porque a partir desse momento não é mais Cristo Jesus somente que está fazendo essas coisas, mas agora os seus discípulos recebem essa missão de Cristo Jesus. Ele diz: vão e vocês também preguem, ensinem e curem. Agora Cristo Jesus está fazendo também através de seus discípulos. Isso é muito importante. Esse é um paralelo maravilhoso, porque Cristo, ele faz a sua obra também até hoje, através de nós. E esse texto que nós lemos, ele é muito maravilhoso, porque a gente começa a entender o coração de Cristo Jesus com relação aos perdidos. Você quer entender como é o coração de Cristo quando ele olha para os perdidos? A gente observa esse texto. E mais do que isso, a gente entende que quando somos salvos em Cristo Jesus, nós somos templo do seu Santo Espírito. E agora nós temos esse coração de Cristo em nós. O mundo ao seu redor, ele te afeta, meu irmão. Quando você caminha na sua cidade, esse mundo, ele tem te afetado. Para nós cumprirmos a missão de Cristo Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos ser consumidos pelo amor de Cristo, pelos perdidos. A sua vida agora é consumido pelo amor de Cristo, pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E quando nós lemos o versículo 36, nós vemos que Jesus, o texto diz: vendo ele as multidões, ele se compadeceu delas. Jesus Cristo, ele tinha compaixão pelas pessoas. Mas essa palavra compaixão no grego, especificamente nesse texto, é uma compaixão diferente de qualquer outro sentimento humano. Essa palavra compaixão no grego, ela é usada apenas 9 vezes no Novo Testamento. E as 9 vezes que essa palavra é usada, é justamente para retratar o sentimento de Cristo pelas pessoas. Somente Cristo teve esse sentimento de compaixão nessa profundidade. Esse sentimento não é encontrado nenhuma vez no coração humano. Isso não é natural de nós. Mas a partir do momento que nós temos o coração de Cristo Jesus, essa compaixão, ela começa também a jorrar de nós, através de nós. Em Cristo, meus irmãos, nós vemos o tamanho das multidões. Jesus, ele percorria os lugares, e o texto diz, vendo ele as multidões. É uma coisa tão simples, ver as pessoas, enxergar as pessoas, mas muitas vezes, na correria do nosso dia a dia,
Você tem observado as pessoas ao seu redor? Você tem olhado para os perdidos com o coração de Cristo? Porque muitas vezes a gente acorda tão cedo e toma um café tão rápido, agitado, para não chegar atrasado, e a hora extra, e a curso de inglês, e a pós-graduação, e a buscar filho na escola, é tanta atividade, que nós muitas vezes não estamos enxergando os perdidos, nós não estamos vendo esses perdidos. Eu morei em Omã 10 anos, Omã é um país vizinho do Emirados Árabes, que tem uma cidade muito famosa, Dubai. Muitas vezes eu tive que ir para Dubai por causa de congressos, para visitar alguma pessoa. E numa dessas viagens, eu fui naquele maior prédio do mundo, o prédio mais alto do mundo, a Burj Khalifa. É um prédio muito alto. E lá em cima, você tem uma visão 360 graus de vidro. E as pessoas vão lá e observam tanto da cidade, e outras cidades, e aquele deserto, aquele mar. É uma coisa linda. Mas eu ficava olhando aquilo ali e pensava, Deus, tem misericórdia. A cidade de Dubai, mais de 3 milhões de pessoas, é uma cidade não alcançada. Não tem um número de missionários grande, não tem número de cristãos grandes, não tem igrejas. São pessoas que estão perdidas. Que se Cristo Jesus voltar hoje, essas pessoas vão passar a eternidade distante de Deus, num sofrimento eterno. Como nós temos enxergado, nós temos visto essas pessoas? Qual a sua reação quando uma pessoa vem no farol pedir alguma esmola, e você vem com aquele jargão, eu não dou dinheiro, porque ela vai usar para comprar drogas. Então separa uma cesta básica para ela. Mas você tem enxergado essas pessoas? Precisamos enxergar as pessoas como Cristo enxergava as pessoas. Hudson Taylor, um grande missionário que trabalhou na China, ele disse assim: como pode os cristãos da Inglaterra ficarem sentados enquanto há multidões de vidas perecendo porque lhes falta o conhecimento bíblico para reconhecer Cristo como Salvador, e nós aqui com todo esse conhecimento? Deus, nos ajude a enxergar essa multidão do lado de fora. Mas o texto continua: em Cristo também nós vemos o sofrimento das pessoas. Quando Jesus olhou para essa multidão, ele teve compaixão delas. Mas por quê? Por que Cristo se compadeceu dessas pessoas? O texto diz porque estavam aflitas e exaustas. A figura aqui é muito rica. Sabe por que ele teve compaixão? Porque essas pessoas estavam precisando de ajuda. Literalmente, elas estavam precisando de ajuda. E ele foi movido por uma compaixão que é mais do que um sentimento humano, como eu disse. É aquela compaixão de Cristo. É mais do que um sentimento subjetivo. Essa compaixão faz com que haja uma ação. Esse sentimento não pode ficar na emoção. Pena, coitado dessas pessoas. Deus, misericórdia. Mas tem que gerar uma ação. Todas as vezes que Jesus se compadeceu dessas pessoas, houve uma ação. Essas pessoas estavam desesperadas. E Cristo sabia a razão. Era muito mais do que um pão. Era muito mais do que uma cura física. Jesus enxergava o coração dessas pessoas. E ele sabia quão desesperador é uma pessoa estar sem a presença de Deus na vida delas. Isso faz com que as pessoas fiquem cansadas e exaustas. Como é difícil você ficar afastado de um Deus Criador. Como é difícil você ficar afastado de um Deus que perdoa os seus pecados e é o Salvador da sua vida. Para nós que temos Cristo, já é tão difícil nos momentos de desespero, de dor, de sofrimento. Que dirá essas pessoas que estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados? Quando Cristo olha para elas, ele vê pessoas exaustas, aflitas, cansadas, com o peso do pecado na vida delas. Como nós olhamos para esses perdidos? Como nós, igreja, olhamos para um fofoqueiro? Como nós olhamos para um mentiroso? Como nós, igreja, olhamos para um adúltero? Como nós, igrejas, olhamos para uma prostituta, para um viciado em drogas? Jesus, ele não ficava simplesmente indignado com o pecado dessas pessoas, mas ele tinha compaixão por elas,
porque eles sabiam que elas estavam mortas nos seus delitos e pecados. Igreja, nosso papel aqui não é julgar as pessoas, mas é acolher, é amar, é cuidar, é mostrar as consequências do pecado, mas é mostrar que a salvação, que elas podem colocar sobre Cristo os seus pecados, o seu fardo que é pesado. Esse deve ser o papel da igreja, o papel que Cristo tinha por essas vidas. Mas em Cristo também nós percebemos a separação em que essas multidões vivem, porque o texto diz que elas estavam cansadas, exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. E olha que figura maravilhosa, uma ovelha sem um pastor. Morando no Oriente Médio, a gente começa a entender um pouco sobre esse tipo de rebanho. A gente tem muita cabra, a gente tem muito ovelha, a gente tem muito camelo. E as cabras, o pastor, ele abre o portão do aprisco e elas vão pastar. E elas vão achando moitinhas, elas vão achando papelão, elas vão achando de tudo e vão comendo sozinhas. E elas não precisam de ajuda, elas sobem montanhas, elas descem, elas acham algum riacho e elas voltam sozinhas para o aprisco. A mesma coisa os camelos, eles soltam no nascer do sol e antes do pôr do sol os camelos voltam sozinhos, eles entendem esse relógio cronológico do pôr do sol, eles voltam para o aprisco. Mas e a ovelha? A ovelha é o animal que foi criado por Deus, desprovido de inteligência, meus irmãos, é o famoso burrinho mesmo. A ovelha, ela é tão assim desprovida de inteligência, que quando aquele rebanho está indo assim até um lugar, e vão ter que atravessar a rua, a gente para o carro para não atropelar a ovelha, e mesmo com o carro parado, ela vem naquela marchazinha assim, puff, bate a cabeça no pneu do seu carro. Ela é muito lerdinha, ela precisa de ajuda, ela precisa de cuidado do predador, para levar onde tem pasto, para levar onde tem água, ela precisa do pastor. Não tem como ter ovelha sem pastor. Não tem como ter um ser humano sem a presença do seu Salvador. Como era maravilhoso para nós, igreja, sermos cuidados e supridos pelo Supremo Pastor. E aí Cristo Jesus olha para os perdidos, e Ele vê, olha, são como ovelhas, sem um pastor, ou seja, elas estão perdidas, elas estão arruinadas, não tem esperança, não tem um meio de sobreviver, não vai dar certo, é morte eterna, precisa do Salvador, Cristo Jesus. Como está o seu coração? Em primeiro lugar, o seu coração tem sido consumido por amor a esses perdidos. Você tem enxergado essas pessoas? Você tem olhado com compaixão? Você tem percebido a separação que elas estão desse Deus vivo e maravilhoso? Aí então, meus irmãos, vem uma figura que é muito romantizada na igreja. Vem a figura da seara. Então, Cristo se dirige a seus discípulos e Ele diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando a gente estuda um pouco sobre a seara, a gente vai ver que é muito mais do que a obra missionária. Olha o que significa a seara e a colheita na palavra de Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 17. Isaías capítulo 17, versículo 10 e 11. Isaías 17, 10 e 11. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que plantares as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Aqui o texto está falando sobre Deus irá trazer o seu julgamento sobre o pecado. Joel, ainda no capítulo 3, segue a mesma linha de raciocínio. Joel, capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: forjai espadas das vossas relhas e de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor.
lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Mais uma vez, o tempo vai chegar, e Deus trará o seu julgamento sobre o pecado. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Cristo fala no versículo 30, Mateus 13, 30, ele diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, essa é a figura que nós temos na palavra de Deus. Existe aí no texto de Apocalipse 14 e tantos outros que mostram que Jesus, ele usa essa figura para mostrar o julgamento eterno de Deus sobre o pecado. Não é uma figura bonita, não é uma figura que a gente gosta de escutar, mas não há atalhos. A condenação sobre o pecado é certa. E nós, igreja? O que vamos fazer ao ouvir tudo isso? Nós não vamos entrar nessa seara? Nós não vamos semear? Nós não vamos colher? Nós não vamos fazer o serviço que Deus nos deixou para fazer? É tempo de compaixão. Precisamos trabalhar para Cristo Jesus e alcançar os perdidos que estão morrendo em seus pecados. Nós não podemos viver para nós mesmos, igrejas. Não podemos mais viver um cristianismo casual. Não podemos mais viver um cristianismo confortável. Um cristianismo que está baseado somente naquilo que eu quero, aquilo que é melhor para nós. Mas temos que pensar nas pessoas perdidas, nesses não alcançados. Em segundo lugar, nós precisamos estar comprometidos com o corpo de Cristo pelos perdidos. É interessante que Jesus está falando dos perdidos. E aí então, ele fala assim: olha só, discípulos, vocês agora vão orar. Olha essa seara, ela é grande. Então agora vocês oram. E para que Deus, para que Cristo Jesus, ele nos pede para orar? Quando eu estava lendo, naturalmente, a gente pensa assim: eu estou vendo um monte de gente perdida. Eu estou vendo um monte de gente aflita e exausta. Estou vendo um monte de não alcançados perdidos sem um pastor. Então, naturalmente, o que está no nosso coração é assim: ora por esses perdidos. Não é isso que é natural para nós pensarmos? Mas não é isso que Cristo pede. Aqui no texto, Jesus não está dizendo para orarmos pelos perdidos. Biblicamente, na Escritura, é claro que nós vamos orar por essas pessoas, mas nesse texto específico, o foco de Cristo é que nós oremos pela igreja. Sabe por quê? Porque Jesus não tem dúvida do amor de Deus pelos perdidos. Mas a dúvida no coração de Cristo é: a igreja vai cumprir a sua missão? Jesus Cristo tem a certeza que Deus ama essas pessoas, mas Cristo não tem certeza da obediência da igreja em alcançar esses perdidos. Por isso Jesus fala: olha, ore pela igreja, ore para que Deus levante mais trabalhadores para a seara, porque os campos são brancos, e até hoje, em 2023, os campos estão brancos. A Bíblia não precisa ser atualizada, meus irmãos. Ela é verdadeira, ela é real, ela fala ao nosso coração hoje. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 40%, mais de 3 bilhões de pessoas são pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Uma nação não alcançada não é uma nação que recebe um missionário, escuta a pregação do missionário e fala assim: não, eu não quero isso para a nossa vida não. O nosso país não quer saber do Evangelho não. Não, uma nação não alcançada é uma nação que não tem oportunidade
Não há cristãos suficientes nesse país para propagar a mensagem da salvação. Não há missionários suficientes, não há igrejas suficientes. Eles não conseguem falar do evangelho ao seu país. E existem mais de 7.000 povos hoje não alcançados. Povos dentro de países não alcançados. Cerca de 1.800 línguas faladas hoje, sem nenhum verso da Bíblia sequer traduzido. Hoje 97% da ação missionária cristã evangélica no mundo está entre os povos alcançados. Somente 3% da ação missionária no mundo está entre os povos não alcançados, meus irmãos. Cerca de 80% dos recursos da igreja geralmente são usados para manter a estrutura da igreja funcionando. O que temos feito, igreja? Nessa missão que é nossa, de alcançar os não alcançados, de alcançar os perdidos. Vocês percebem que nós costumamos fazer tantas programações para nós mesmos? Não é errado um acampamento, meus irmãos. Não é errado um encontro de casais. Pelo contrário, precisamos crescer em fé. Mas quando nós só pensamos no nosso, entre aspas, crescimento, entretenimento gospel, alguma coisa está errada. No nosso planejamento anual, quantas vezes nós sentamos e falamos assim: o que vamos fazer para alcançar essa tribo específica na Ásia? O que podemos nós como igreja fazer para uma tribo específica na África? O que podemos fazer para essa língua específica que não foi traduzida? Podemos orar por eles de uma maneira específica? Podemos investir mais os nossos recursos nesse projeto? Podemos ir numa viagem de férias? Quantas vezes nós viajamos de férias todos os anos? E podemos investir umas férias da nossa vida num campo de refugiados, lá na África, aqui na missão Kaiowá, lá na Indonésia. Tantos lugares podemos ir e fazer diferença. Mas quando nós olhamos esses dados, meus irmãos, nós percebemos que temos falhado muitas vezes. E nós precisamos nos comprometer com o corpo de Cristo, como igreja. Por isso, Cristo Jesus, Ele já sabia disso, Ele fala: ore pela igreja. Ore para que Deus levante mais missionários. Porque nós precisamos de gente para orar, para ir, para investir. Mas por último, meus irmãos, nós precisamos agora nos comprometer com o trabalho de Cristo Jesus, nos comissionar. É interessante que o texto que nós lemos, Cristo ele fala: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande, que envie trabalhadores. Não tem como nós chegarmos a esses lugares se nós não formos. Nós precisamos ir. E o mais interessante é que quando nós oramos para que Deus levante mais trabalhadores, Ele escuta a nossa oração. Eu me lembro do ano 2000, eu de joelhos lá no Paraguai, fazendo um trabalho missionário, orando pelo Afeganistão, porque eu vi uma reportagem na televisão. Eu orei segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, eu estava aos prantos, dizendo assim: Deus, mande missionários para esse lugar. E Deus fala no meu coração: vá você para esses lugares. Nós precisamos de pessoas que vão, e eu te chamo, vá a esse lugar. Vá a esses lugares onde as pessoas estão perdidas. Mas dá um frio na barriga, não dá, meu irmão? Mas Cristo, Ele dá a autoridade para que a gente vá no nome dEle e faça as coisas acontecerem. Geralmente, quando nós oramos, Deus Ele nos levanta para fazer diferença. Geralmente nós somos a própria resposta das nossas orações. Por isso eu li o versículo 1 do capítulo 10. Porque os discípulos eles começaram a orar. Então levanta, Senhor, mais trabalhadores. E aí chega no versículo 1 do capítulo lido. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus o quê? A autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
Ah, meus irmãos, nós somos resposta às nossas orações. Quantos aqui nos têm orado por povos não alcançados? E agora você começa a investir mais seus recursos nesses lugares. Você começa a orar de uma maneira específica. Você começa a ir nas suas férias. Você até acaba deixando tudo às vezes para trás para ir. Nós precisamos nos comissionar. Nós precisamos ir até esses lugares. E foi isso que os discípulos fizeram. Mas o interessante é a palavra autoridade que Deus nos deixa. Quando Jesus, em Mateus 28, ele vai aos céus, ele retorna aos céus, ele fala: ide, vão a todas as nações, e eu vos dou o quê? Autoridade. A autoridade de Cristo está em nós. Nós somos os seus embaixadores, nós representamos Cristo. É como se Deus trabalhasse por nós. É assim que Ele faz, é dessa maneira que Ele escolheu. E isso é maravilhoso, porque nós não precisamos temer. Poxa, 10 anos em Omã, prisão, solitária, e você, Júnior, vem me falar de Iraque? Até eu fiz essa pergunta, quando Deus colocou no meu coração Iraque. Falei: Deus, mas podia ser os refugiados lá no Canadá? Tinha uma proposta tão boa para trabalhar lá. Ou na Jordânia. E me falaram do Iraque, eu falei: até parece. Acabei de sair de um lugar ruim, vou para um pior. Mas, meus irmãos, é na autoridade de Cristo. Ele capacita, Ele dá força, Ele arranca fora o medo, e as coisas funcionam. Por isso vale a pena, porque as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja de Cristo Jesus. Essa é uma certeza, uma garantia que nós temos. Deus, Ele vai adiante de nós. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nunca subestime aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Eu não tenho nem um 2º grau completo. Olha a minha renda, eu não tenho tanta instrução. Tudo que eu faço não dá certo. Quem sou eu? Você é um homem, uma mulher, filho do Senhor Jesus, salvo por Ele, que Ele te habilita a ir em nome dEle, fazer coisas maiores do que Ele fez para a glória do Pai. Esse é você. Por isso vá na autoridade de Cristo Jesus, porque as coisas funcionam, porque as coisas acontecem, e a gente sai mesmo chorando, mas com júbilo a gente vai colher os frutos para a glória e honra de Cristo Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito essa igreja, para que continue sendo essa igreja missionária para a glória de Deus. Amém, meus irmãos.